Bom dia a todos. Buenos días a todos, hermanos de la región de la América Latina y también our friends in the United States and Canada. Bonjour. Eu gostaria de mencionar que estamos num momento ímpar da nossa evolução histórica. Me preparando para o discurso de hoje, que não tem discurso nenhum, mas sempre me vem à cabeça a origem do problema. E me refiro aqui à evolução toda histórica, me passa como um filme na cabeça. E vemos aí um momento singelo que aconteceu na história de Atenas antiga, em que um grupo se viu completamente desprovido de se defender. O grupo era nada mais do que os cidadãos de Atenas. Eles se levantaram contra o despotismo espartano. E naquele levante, conduzido por um ou dois aristocratas que haviam se escondido depois do desarmamento promovido pelos espartanos de toda Atenas, os atenienses inauguraram na história da humanidade a democracia. Só que os aristocratas que ficaram por trás de toda essa organização perceberam que eles não poderiam voltar mais atrás. Um novo poder surgia, o poder da democracia. Agora teria que conviver com a monarquia tradicional, a aristocracia que já estava implementada. Havia agora a democracia, como estabelecê-la? Criaram 149 distritos em Atenas. E desde então Atenas se formou um modelo democrático, exemplo e referência para todo o ressurgimento de uma sociedade sim livre, uma sociedade cuja cidadania ela existe no distrito, existe na localidade, no município. Esse tem sido um dos fundamentos básicos da nossa civilização. Claro que os demos, como eram conhecidos esses municípios, esses distritos, eram protegidos por um poder unificador, um poder central unificador, sim, mas ele era mínimo. Toda a localidade, todo o município exercia sim a competência plena daquilo que era governo. Isso é democracia, isso é a real democracia. Mas, no entanto, o que acontece no século XX é um desvirtuamento completo dessa definição. Agora nós entendemos que democracia é governo do povo, governo de hordas majoritárias, que é isso que os marxistas criam, maiorias absolutas, para domínio completo do poder central, centralização de poder, através dessa centralização, aquele poder que antes era mínimo, para garantir que a democracia real sobrevivesse nos municípios, agora ele passa a dominar todos os municípios, através de uma democracia falsa, uma democracia de massa. Junte-se a isso políticos que são eleitos através do marketing político, através do fino polimento das suas imagens, das suas mensagens, a grande mídia que surge, e a consequência é o distanciamento do eleitor para com o seu eleito, para com o seu representante. Estamos, senhoras e senhores, vivendo o final do sistema representativo, não só no Brasil, no mundo. Vemos o que está acontecendo agora na França, vemos o que está acontecendo e já aconteceu na Itália, o Brexit, anteriormente na Inglaterra, a eleição do próprio Trump, as eleições do Brasil. O movimento ele é global, ele afeta a toda a civilização ocidental. É um movimento contra o centralismo que nos joga para o supranacionalismo. É um movimento de valores do campo contra os valores progressistas dos grandes centros urbanos. É um movimento, sim, do cidadão contra o centralismo político. É exatamente isso que está acontecendo, não é só no Brasil, é um movimento muito maior do que qualquer representante que vá subir aqui hoje para falar consigo. Isso é muito importante que a gente pontue isso. Nós somos simples representantes do momento, e que representemos Eduardo, que representemos outros deputados, senadores, deputados estaduais, este movimento com muita humildade. Ele é muito superior a todos nós, e nós não podemos errar. A nós cabe esse novo futuro, esse século XXI. Senhores, muito obrigado. Bom dia.
Bom, se quiser falar sentado ou quiser usar o púlpito. Está entendendo meu português? Mais ou menos? Pedir só a gentileza da tradução em espanhol. O Orlando Gutierrez, que é cubano, mora em Miami, ele fala, então aos pouquinhos a tradutora vai traduzindo. Buenas tardes. En primer lugar, a nombre del pueblo de Cuba, que lleva 60 años de represión, desprovisto de sus libertades y derechos fundamentales, un saludo para el amanecer de libertad que vive Brasil bajo la victoria del presidente Jair Bolsonaro. Pelo jeito todo mundo entendeu. Para começar, desde o coração do povo cubano que vive há 60 anos uma repressão, para o povo brasileiro que vive o amanhecer da liberdade com o novo presidente Jair Bolsonaro. Quiero saludar a todos los presentes, también a nombre de esa resistencia cubana que dentro y fuera de Cuba lucha por la libertad. Eu quero saudar também a todos os presentes, em nome de toda a resistência cubana que luta pela liberdade. El lema fundamental del régimen comunista, de la dictadura comunista que impera aún en Cuba, es patria o muerte. Y es un lema apropiado porque el comunismo es la muerte. O lema fundamental do comunismo que hoje está em Cuba é pátria ou morte. E é isso que realmente a gente vive em Cuba. El comunismo es la muerte porque el comunismo desnaturaliza al ser humano. La cultura, que es la expresión fundamental de la vida humana y que nace de la necesidad del ser humano de comprender mostra bem essa desvirtuação da lei humana, porque o comunismo ele fere a natureza humana. Es la comprensión de la ley, del orden, que vincula al ser humano con lo eterno, con lo trascendente. Ela vem contra o que está dentro do ser humano, do eterno. El comunismo toma la ley y la convierte en la última expresión de la escalada social para justificar un poder que siempre es ilegítimo, porque tiene que destruir la sociedad para poder mantenerse. O comunismo, ele desvirtua Ele desvirtua a lei porque ele tem que se justificar para se manter no poder. El comunismo reprime el espíritu para poder convertir al ser humano en un robot que pueda ser controlado por la burocracia del Estado. O comunismo ele desvirtua porque ele tem que justificar erros para se manter no Estado. Esto tiene resultados horrorosos. E isso tem resultados horrorosos. Lo digo porque mi país, Cuba, que en 1959... Eu digo isso porque no meu país, em Cuba, em 1959... aunque tenía grandes problemas políticos, tenía una de las economías más prósperas. Apesar de que tínhamos uma das economias mais prósperas y una de las clases medias más extendidas de América Latina, e uma das maiores classes médias da América Latina, un país que había logrado en menos de 50 años levantarse cultural y económicamente, país que já tinha conseguido em menos de 50 anos levantar-se cultural e economicamente, después de quedar devastado en guerras de independencia, depois de ter estado numa guerra pela independência, hoy es un país, el único país latinoamericano
con una tasa de natalidad negativa. Cada año hay menos cubanos. É o único país da América Latina com uma taxa de natalidade negativa. A cada ano nós temos menos cubanos. Es el país del hemisferio con la tasa más alta de suicidio, de aborto, de alcoholismo. É o país do hemisfério com a maior taxa de suicídios, abortos, alcoolismo. Es un país que tiene cerca del 20% de su población en el exterior, y sin lo que esa población envía a su familia en Cuba, el país no podría sobrevivir. É um país que tem 20% de sua população no exterior, e se não fosse esse apoio que essas pessoas mandam às suas famílias no país, certamente essas famílias não sobreviveriam. El comunismo tomó a Cuba como plataforma para atacar a Estados Unidos y para subvertir la América Latina, y eso sigue haciendo hasta el día de hoy. O comunismo tomou o país para usar como plataforma de ataque aos Estados Unidos e subverter a América Latina, e isso continua até hoje. Es por eso que hoy nos agrada tanto el regalo que le han hecho a los cubanos al poner nuestra bandera junto a la bandera de países libres, junto a la bandera de países que están defendiendo su orden y su derecho, y junto a la bandera de nuestra hermana venezolana, que también está sufriendo y muriendo por el comunismo hoy en día. E é por isso que agrada aos cubanos que tenham colocado a nossa bandeira hoje junto aos países livres, aos países que querem fazer valer os seus direitos. E junto ao país... Me perdi? Y junto al hermano país de Venezuela. Que e também ao país irmão Venezuela, que também está passando pelo mesmo. Pero son momentos de libertad, y hay cubanos dentro y fuera de Cuba luchando por esa libertad. Mas são momentos de liberdade, e há irmãos cubanos lutando dentro e fora do país por essa liberdade. En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay 3 gobiernos que pertenecen al mismo régimen, que están controlados por el mismo aparato tenebroso de inteligencia. Em Cuba, Venezuela e Nicarágua há 3 governos com o mesmo regime que estão lutando pelos mesmos ideais. En la medida que los pueblos que amamos la libertad, que queremos la libertad, nos unamos, el fin de ese régimen que oprime a Cuba, Venezuela y Nicaragua se acerca. E enquanto nós, como povos, nos unimos contra esse tipo de regime, então a liberdade desses países, Venezuela, Cuba e Nicarágua, está próximo. Y para terminar, y como muestra de esto, en días recientes, una sencilla reunión con Eduardo Bolsonaro, que él puso la foto en su página. E só para terminar, dia desses, numa reunião, só para exemplificar, o Eduardo Bolsonaro colocou uma foto na sua página. Provocó el más fuerte ataque por parte del régimen comunista que oprime a Cuba. Provocou grande ataque por parte do regime lá em Cuba. ¿Por qué? Porque saben que en la unión de los hombres y mujeres libres está la clave para el fin del comunismo en América. Por quê? Porque eles sabem que a união de homens de boa vontade, homens livres, é o fim desse regime na América Latina. Vengo de la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Eu venho da sede dos Estados Americanos em Washington, donde ayer se llevó a cabo un foro histórico presidido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Onde ontem aconteceu fórum histórico. ¿Quién es? Por el secretario general de la OEA. O secretário general de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro, com o secretário geral. Sobre la justicia en Cuba y la necesidad de juzgar a los criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad desde el poder del régimen comunista en Cuba contra el pueblo de Cuba y contra los pueblos de América, incluyendo al pueblo de Brasil. Onde o tema era a justiça
e principalmente julgar essas pessoas que cometerem crimes contra a humanidade, a pessoas em Cuba ou cubanos fora do país e até a pessoas que foram lesadas em países como o Brasil. Les pido entonces, a nombre de los miles de cubanos que han muerto asesinados por el régimen comunista de Cuba, eu peço em nome dos milhares de cubanos que foram assassinados por esse regime em Cuba, a nombre de los miles de cubanos que han pasado por campos de concentración y de prisiones, em nome dos milhares de cubanos que passaram por campos de concentração e humilhações, a nombre de los miles de cubanos exiliados, em nome dos milhares de cubanos exilados, que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. que vocês, como homens e mulheres livres, apoiem o pedido de que essas pessoas sejam julgadas por crimes contra a humanidade em Cuba. Y soñamos con el día que Cuba deje de ser sinónimo de tiranía, de tortura y represión, E nós sonhamos com o dia em que Cuba vai deixar de ser sinônimo de tortura e repressão, para volver a ser la Cuba de la libertad y de la cultura. Muchas para que gracias. volte a ser a Cuba da liberdade e da cultura. Viva Muito la libertad. obrigada. Dizer que seria um motivo de satisfação para o Brasil, quem sabe, receber esse tribunal para julgar os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime cubano. Quem sabe no futuro próximo a gente não consiga lograr esse êxito também, Orlando. Belas palavras as suas, parabéns. Acho que já deu para ver um pouquinho também do nível dos nossos palestrantes, né? Em que pese não serem conhecidos de todos, mas certamente aqui vocês vão ver aqui doutores, professores, pessoas de destaque na sua sociedade para dar essa palavrinha com os senhores. Eu trago aqui para vocês agora um pouquinho da palavra do Roderick Navarro, é um amigo nosso venezuelano do grupo Rumbo a Libertar. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que nós estamos em bastante sintonia. Ali do lado, só por favor, levanta a mão, Eduardo Bitar, Rafael Valera, o Alan também estava por ali. E nós... E eu tive a grata experiência de estar ao lado do Roderick, mais numa triste situação, quando nós fomos na fronteira com a Venezuela, na cidade de Pacaraima. Fizemos o trajeto Boa Vista, Pacaraima, e no meio do caminho paramos para falar com alguns venezuelanos que estavam fugindo da fome, da falta de medicamentos e do regime homicida que é feito pelo Maduro do lado de lá da fronteira. Mas agora eu vou dar a palavrinha por 10 minutos, Roderick, para suas considerações iniciais. Sei que você fala bom português já, então acredito que não precisará de tradutor, ou você quer? Acho que você consegue levar, o pessoal vai entender. Sim. É aquele nosso portunhol. Se não souber, dá uma inventada, o pessoal com certeza vai saber. O portunhol melhor, tá? Mas por favor, tem 10 minutos, fica à vontade, por favor, Roderick. Beleza, muito obrigado, Eduardo, Luiz Felipe, Orlando, um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que vocês compreendam meu portunhol, tá? Então, vou deixar hoje uma mensagem, que é uma proposta também do Rumbo Libertar, em nome dos venezuelanos, para combater a esquerda latino-americana, mas também para dar nascimento à nova direita que está fazendo acordar os hispano-americanos para acabar com os comunistas e todas essas ideias criminosas que estão atentando com o povo do Cuba, meu povo venezuelano e outros países também. Então, para a gente não é uma exageração falar que o Foro de São Paulo é uma ameaça para o Ocidente. Por quê? Porque as consequências de essas ideias e esse projeto na Venezuela, na Cuba e outros países é morte, corrupção, destruição. A pátria e Deus são as três colunas de nossa hispanidade. Essas são as coisas que definem a nossa civilização, porque a diferença das ideias de esquerda, a hispanidade civiliza.
as ideias do Foro de São Paulo e da esquerda barbarizam, assim que não exista uma civilização. E isso é o que a gente tem que combater. Por isso é tão importante o que está acontecendo hoje aqui, onde as pessoas, os movimentos, as lideranças que temos as mesmas ideias e temos o mesmo sentimento pela hispanidade, estamos juntando esforços para falar ao mundo e deter esse projeto tão criminal e cruel para nossos povos. Eu acho que é importante que esse esforço seja organizado em 3 aspectos. O primeiro é um aspecto educativo. É preciso formar novas élites desde as juventudes, tirar os comunistas das universidades, que han convertido as universidades em guaridas ou espaços locais para fazer crime organizado, para difundir estas ideias perigosas, e que estão tratando de confundir as juventudes dos nossos países para desestabilizar as instituições políticas e também para desestabilizar os núcleos familiares. Então, por isso é importante que as pessoas que tenham iniciativas educativas podamos juntar os seus esforços para formar mais jovens dentro das universidades, fazer novas lideranças políticas dentro das comunidades e combater essas ideias com argumentos. A segunda questão tem que ver com a comunicação. Temos que combater as fake news. Aqui eu vi como uma campanha e ainda todavia isso existe. As fake news existem para atacar a todas as pessoas que lutam pela liberdade. As fake news, toda a mídia que está ao serviço do sistema tem interesses que preservar e necessitam seguir atrapalhando as pessoas com ideias que não têm nada a ver com o que é sua cultura. É por isso que temos que fazer difusão de todas essas iniciativas de comunicação que são independentes, que são livres, por onde se fala a verdade, e que são os meios de comunicação que combatem as fake news e combatem todo o que é um marxismo cultural com argumentos e com a verdade. E a outra coisa que é importante fazer é tratar de ajudar economicamente todas essas iniciativas que politicamente e culturalmente estão fazendo o que se precisa para combater o Foro de São Paulo e as ideias do comunismo. Por quê? Porque a esquerda tem muito financiamento, mas tem financiamento de lavagem de dinheiro das empresas do Estado, o dinheiro que roubam da população. Mas qual é a diferença de nós? Que a gente pode financiar as iniciativas pela liberdade com apoio dos cidadãos, das famílias, diretamente, porque não há que pegar o dinheiro dos governos e de outras empresas do Estado para financiar projetos políticos. E essa é uma diferença importante, porque o Foro de São Paulo, por exemplo, no meu país, utilizaram PDVSA, a empresa petroleira do meu país, não somente para financiar eles no governo, mas também para financiar as Farc e o grupo guerrilheiro ELN, mas também para financiar o Hezbollah, o terrorismo islâmico, e todos estes caras criminosos que estão fazendo política para outros países, incluso para o Castro também, na Cuba de Castro. Então, por que a hispanidade? E lembremos sempre, as colunas de nossa hispanidade são a família, a pátria e Deus. Essas 3 colunas são as que civilizam, são as colunas que generam uma melhor convivência entre os homens, e é o único que combate efetivamente o comunismo. O Islã precisa combater a nossa hispanidade. Por isso os comunistas detestam o católico, detestam os evangélicos. Precisam de mudar nossa cultura para eles dar certo aqui em nossa região. Por isso
novamente felicito os organizadores desse evento. E em nome do povo venezuelano, quero dar as graças a vocês. Porque graças à campanha que a gente viveu aqui com vocês, Eduardo, o venezuelano está acordando também. Está acordando. Porque compreende que quando as lideranças defendem seus valores, seus princípios, honestamente, sinceramente, desse coração, com Deus no coração, como falou seu pai, as pessoas apoiam, sem medo. O medo desaparece. E a energia que há aí, a convivência que há aí, é uma convivência patriótica, onde sentem orgulho pela nação e sentem que nada é impossível. Nada é impossível quando combatem completamente o sistema. Vocês brasileiros combateram toda a mídia, todas as elites, todos os aliados do comunismo internacional, mas vocês ganharam. E isso é um exemplo para seguir para meu povo. E por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Roderick. Enquanto o pessoal vai tentando ali a conexão ainda com o professor Olavo, conseguiu? Será que o professor Olavo já nos escuta? Se tiverem como colocar na tela ali a imagem dele, por favor. Professor Olavo. Que bom que foi pego de surpresa só colocando o cachimbo em dia. Professor, satisfação falar com o senhor. A gente está aqui ao vivo pelo YouTube também, na Cúpula Conservadora das Américas. Cada palestrante inicialmente já fez a sua fala. Então o Luiz Felipe falou, cubano Orlando Gutierrez falou, bem como o venezuelano Roderick Navarro. Então agora a gente deixa aberto para o senhor fazer as suas considerações iniciais pelo tempo de até 10 minutos. A palavra é do senhor, professor. Satisfação. Satisfação é toda minha. Eu não estou vendo vocês, só estou vendo 2 microfones aqui, vou fazer de conta que são vocês. Então é o seguinte, todo mundo sabe que o acontecimento como esse seria impossível 4 ou 5 anos atrás. Hoje é uma realidade. Estamos aqui reunidos, finalmente podemos falar aquilo que sabemos da situação latino-americana. Então, no momento tem que desligar aqui o som que eu estou me ouvindo a mim mesmo. Isso. Tá um pouco, professor Olavo, está um pouco estranho tentar. O senhor está se ouvindo, está dando um eco? Tá dando um eco aqui. Deixa eu tentar desligar o... Ou então o senhor tem que desligar o seu microfone, me disseram aqui. Não? Sim. Esse aqui meu? Vocês estão me ouvindo? Só um instantinho, professor. Vê se melhora agora. Alô, alô, estão me ouvindo direitinho? Então vamos lá. Todo mundo sabe que um acontecimento como esse seria impossível 4 ou 5 anos atrás e agora é uma realidade. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Gustavo Gutierrez e Roderick Navarro falar dos crimes cometidos pelo governo cubano e agora pelo governo venezuelano, que tem que ser julgado. São crimes contra a humanidade na maior gravidade. Não podemos esquecer, tanto, os brasileiros exilados em Cuba, que se transformaram em agentes do serviço de inteligência militar cubano e que participaram gostosamente da prática desses crimes enquanto se faziam de coitadinhos no Brasil, prevalecendo-se da ignorância mútua. Cubanos não sabem o que se passa no Brasil, os brasileiros não sabem o que se passa em Cuba, então eles jogando ao mesmo tempo nos 2 campos puderam cometer crimes inumeráveis ao mesmo tempo que choravam lágrimas de autocomiseração na chamada comissão, ou como eu prefiro chamar, comissão da verdade. Então, tudo isso são coisas de uma enorme importância. Nós finalmente temos que começar a investigar e punir esses crimes severamente. Não podemos esquecer que, pelo menos no Brasil, a esquerda, tão logo subiu ao poder, ela começou
a deslegitimar toda a oposição de direita, deslegitimar e criminalizar, tá certo? E nós temos que fazer exatamente a mesma coisa com ela, porque senão eles farão de novo. Nós temos que pensar aí exatamente como aqueles indígenas que se reuniram com Hernán Cortés para combater os seus antigos opressores aztecas, e que quando os aztecas se renderam, eles disseram ao Cortés: não, nós temos que matar até o último, porque senão os pequenininhos vão crescer e vão escravizar e nos sacrificar de novo. Eram centenas de pequenas tribos que eram anualmente escravizadas e onde os aztecas colhiam as vítimas para os seus sacrifícios secretos. E eles se livraram dos aztecas. Após a guerra, Hernán Cortés queria terminar a guerra e falar: não, tem que pegar todos. Eu acho que temos que fazer a mesmíssima coisa. Temos que investigar sobretudo, as empresas de mídia brasileira, que durante 16 anos, claro, a existência do Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo, como confessou o próprio Lula, precisava do segredo para poder crescer em paz. Lula disse textualmente: no Foro de São Paulo nós nos reunimos, eu, o Chaves e mais não sei quem, para conversar de modo que ninguém soubesse do que estava falando. Então é evidente que é uma organização que se recobriu do segredo para poder crescer em paz e conhecer sua própria existência quando já estava forte o suficiente para se transformar numa ameaça para o continente inteiro. As empresas brasileiras de comunicação são diretamente cúmplices disso, não só por omissão, mas sabiam o que estavam fazendo, agiram propositadamente. Por quê? Porque a profissão jornalística no Brasil foi 100% dominada pelos comunistas já desde a década de 60. Ainda dentro do próprio governo militar, eles já dominavam toda a mídia e as universidades. De modo que nós tínhamos uma ditadura militar em volta e uma pequena ditadura no pico da mídia implantada pelos comunistas. E esta ditadura era muito mais severa do que a ditadura militar. Inclusive, a nossa ditadura midiática colaborou com o genocídio em Cuba e agora com o genocídio na Venezuela. Nós temos que investigar tudo que vem à tona. A tal da Comissão da Verdade foi a maior farsa legislativa aqui da história brasileira. Investigaram só assim. Por isso, por definição, são vítimas. Eles nunca fizeram mal a ninguém. É uma coisa tão absurda que não deveria ser preciso nem mesmo discutir. Mas há algo também que eu quero dizer, embora esse acontecimento, esse presente acontecimento, seja de envergadura latino-americana, há algo que eu devo dizer, especialmente aos brasileiros que estão aí presentes, e sobretudo aos políticos brasileiros que fizeram carreira e subiram rapidamente, levados pela onda do Bolsonaro. Eles chegaram nesse assunto recentemente, alguns faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas eu comecei 30 anos atrás, comemorando 30 anos, luta anticomunista. Agora, comecei em 1989, com uma conferência na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. Eu já anunciava praticamente todos os grandes dramas que o partido ia viver nos próximos 30 anos. Estava tudo tão evidente naquela época. E, no entanto, eu comecei apenas a formar uma intelectualidade brasileira a partir de 2009, quando comecei o curso online de filosofia. Ou seja, nós estamos chegando a 10 anos dessa formação. Isso quer dizer que o trabalho de formação de uma intelectualidade conservadora não foi terminado. Mas antes que terminasse, já surgiram. Eu não consigo ouvir você. Por que eu não estou conseguindo? Não conseguindo me ouvir? Estamos. É que às vezes dá uma picotada, professor. Então eu estava pedindo para a Roxane para falar só um pouquinho mais devagar, talvez um pouquinho mais perto do microfone também. Mas se compreende. É que às vezes dá uma picotada, mas está vindo a mensagem sim. Muito bem. Então eu estava dizendo que eu estou nesta luta faz 30 anos. Não estou há 4 ou 5 ou 10, como a maioria dos políticos que subiram, alcançaram vitórias extraordinárias, topados pela onda Bolsonaro, e devem a sua eleição ao Bolsonaro, não a si mesmo. Não pode esquecer jamais isso aí. O ídolo nacional
Polícia Nacional é Bolsonaro, não qualquer desses políticos. Nada tenho contra eles. São pessoas pessoais, são legítimas, e eu não sou moralista de condená-los. Agora, o que eu condeno é o sujeito subir rápido demais sem estar preparado. Então, preste atenção, o tamanho do inimigo que você vai enfrentar é um negócio de tamanho mundial, de escala mundial. Isso não tem, eu estudo isso há 50 anos, gente. Você não tem ideia do que é um negócio chamado KGB, do que é o Serviço de Inteligência Chinês. Você não tem ideia disso. Você não tem ideia da magnitude dos intelectuais que dirigem essa coisa. Esse pessoal é capaz de fazer picadinho de qualquer partido conservador latino-americano em 10 minutos. Eu vou dizer um modo simples. Por exemplo, que vai começar as negociações com a China, negociações base mais equitativa. O que vai conduzir isso é o presidente Bolsonaro e ninguém mais. O que a China faz? Manda um convite para cada deputadinho. Vem aqui discutir o problema comercial conosco. Então, num instante, com uma porcaria de um conjunto de passagens aéreas, dissolve a unidade do movimento, isola cada um para ter conversação em particular com ele. E os idiotas caem nessa armadilha. Isso o que é? Falta de preparo. Não estudar o assunto tempo suficiente. Alguns não estudaram nada. Eles acham que se você sabe discutir com o da universidade, você já ganhou. Vocês não têm ideia de onde vocês estão se metendo. A coisa é muito grande. Vocês têm que ser humildes. Vocês têm que se aliar, se juntar todo o presidente Bolsonaro e não permitir que nada os divide. Vocês vão ter que sacrificar suas ambições. Todos vão ter que fazer isso. Um dos motivos do sucesso do Partido Comunista porque o partido sempre foi absolutamente intolerante, radicalmente intolerante com carreiristas. Você vê que líderes isolados que tentam mudar o Partido Comunista para subir na vida, como o seu Ciro Gomes, por exemplo, sempre se dão mal. O partido os usa e joga fora. O partido não aceita isso. E isso nós temos que aprender com os comunistas. Carreirismo, não. Não porque seja moralmente errado, mas porque é suicida. Agora nós temos unidade ou a morte. Assim como na independência brasileira foi independência ou morte. Agora é unidade ou morte. A unidade chama-se Jair Bolsonaro. Não tem outro nome. Não se chama Olavo de Carvalho, não se chama Zé, não se chama mais ninguém. É Jair Bolsonaro. Então, fica este apelo. Né? Exatamente isso e somente isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Professor, em respeito ao senhor, para o senhor não ficar falando com o microfone que está aqui na minha frente, eu vou ficar posicionado aqui nesse debate, o senhor vai ficar me olhando e eu estou de frente para o público aqui e para os nossos palestrantes, tá ok? Queria fazer uma pergunta agora, passar para o Orlando Gutierrez. Orlando, o regime cubano, e depois eu traduzo para o senhor, o regime cubano, ou então Rodrigo, se puder me ajudando aí também, o regime cubano ele é um dos mais fechados do mundo. Tá bom, tá passando esse problema você. E nós temos dificuldade até de saber o que ocorre dentro de Cuba. E acredito, né, todos sabem que lá a internet ela é de dificílimo ou impossível acesso. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor, tem um microfone aí? O senhor acredita, ou melhor, como é que os cubanos dentro da ilha, eles sabem o que acontece aqui do lado de fora? Eu acho que eu vou desligar aqui. Acho que já dá para desligar. E como fazer para tentar recuperar a liberdade deles? Eu sei que não é uma pergunta de fácil resposta.
Estamos te escutando, professor. Decía que es una excelente pregunta, Eduardo. Un 10 o un 15% de la población cubana es la que tiene acceso al Internet. Los que de ese 10 o 15% tienen acceso no al Internet que nosotros conocemos, pero al intranet cubano, que es un sistema de Internet filtrado por el régimen para que ciertas páginas no puedan ser accesibles por la población. Habiendo dicho eso, los cambios tecnológicos, la gran cantidad de cubanos que van y salen de la isla, el hecho de que el régimen comunista de Cuba cuenta con un poco menos de recursos para controlar, significa que hay un poco más de flujo de información dentro de Cuba. Ahora, los cubanos lo que carecen es del contexto de información. Si los cubanos pueden tener una noticia, Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil por el pueblo brasilero, pero los cubanos desconocen cómo funciona un sistema multipartidista de elecciones libres. Entonces se les dice constantemente que Cuba es una democracia, que un sistema de un solo partido, de un solo puesto para cada candidato de ese partido es lo normal. Y hay cubanos que no entienden bien la diferencia por esa confusión. Habiendo dicho eso, la inmensa mayoría del pueblo cubano quiere un cambio. Las encuestas que se han hecho independientes dentro de Cuba repetidamente indican que un 80-90% de los cubanos quieren un cambio profundo en el país. ¿Cómo acelerar ese cambio? El pueblo de Cuba ha visto un régimen brutalmente represivo que es apoyado por supuestas figuras iluminadas del mundo de los países libres. Eso ha afectado al pueblo de Cuba. Entonces, ¿cómo acelerar la libertad de Cuba? Número uno, condenar, enjuiciar, encauzar a los integrantes de ese régimen que han llevado a cabo brutales crímenes de lesa humanidad, tal y como pidió ayer en la OEA el secretario general Luis Almagro. Eso le mostraría al pueblo de Cuba que la comunidad internacional quiere un cambio de verdad y es intolerante con la represión que sufre el pueblo cubano. En segundo lugar, los países democráticos fuertes de la región, ofrecerle a ese pueblo cubano, darle una visión de futuro, que sin comunismo, con libertad, se llevaría a cabo una inversión, un plan de desarrollo, un apoyo a ese pueblo para que pueda con libertad volver a prosperar. Los cubanos, donde quiera que han llegado al mundo, han prosperado, salvo en Cuba, porque el comunismo se lo impide. Y en tercer lugar, apoyar a la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba en la lucha que está librando y que tiene que intensificar para derrocar a ese régimen. Esa es la respuesta. Perfeito. E aproveitar, Orlando, que o senhor falou sobre a questão eleitoral aqui no Brasil, queria fazer uma pergunta ao Roderick Navarro para que nos explicasse sobre como é feita a oposição dentro da Venezuela. Porque alguns anos atrás ocorreu que na Venezuela foi eleita uma maioria de oposição para o Congresso Nacional. Mas, hoje em dia, foi feita, esse Congresso praticamente foi fechado, e hoje em dia existe uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu queria saber do Roderick Navarro, na Venezuela existe uma oposição? E, mais especificamente, que a maioria dos brasileiros não sabem, o que é a chamada MUD, a Mesa de Unidade Democrática? Tá. A verdadeira oposição venezuelana é a resistência. Uma resistência composta por civis e militares, patriotas, todos patriotas. A maioria delas são jovens, porque na Venezuela existem 20 anos de narcodictadura, mas outros 40 anos de esquerda também. Sem esses 40 anos, não existiria o comunismo. Então, estamos falando que a resistência venezuelana tem uma identidade anticomunista, conservadora pelos valores, que acredita na liberdade econômica, mas também
ama muito a sua pátria. Então, essa é a verdadeira oposição. Agora, como existe uma verdadeira oposição, existe uma falsa oposição. E essa falsa oposição se chama de MUD, Mesa da Unidade Democrática. Por que a gente fala que é uma falsa oposição? Porque as lideranças de essa organização política, que é o que vocês conhecem como Henrique Capriles, ou Julio Borges, ou Henry Ramos Ayub, ou Leopoldo López e muitos mais. Os caras, em primeiro lugar, defendem uma corrente de pensamento socialista, tá? Inclusive vários desses partidos políticos são membros da Internacional Socialista, né? Por outra parte, muitos dos processos de financiamento desses partidos têm que ver com banqueiros e pessoas que estão envolvidas com lavagem de dinheiro, e através desses processos eles financiam seus partidos políticos. Então, com esse financiamento, os caras falam: não, a solução para a Venezuela então tem que ser o diálogo com Maduro, ou vamos fazer umas eleições que são controladas pelo Maduro, tá? E eles falam que esse é o caminho que os venezuelanos estão acreditando. Essa é a luta venezuelana pela oposição e tal. Mas essa não é a postura política que a maioria do povo venezuelano acredita. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje. O Rumbo Liberdade é o primeiro movimento político de direita na Venezuela depois de 60 anos de esquerda, que está tendo sucesso e que está falando ao mundo como é que se precisa tirar o Maduro do poder, porque queremos viver em liberdade na Venezuela. Essa é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Às vezes mostra a questão da crise migratória, ela é apresentada na televisão, na internet, etc. Mas não falam que o primeiro passo para você conseguir recuperar isso tudo, para você resgatar as liberdades na Venezuela, é exatamente a saída do Maduro do poder. É precisamente isso o que a resistência venezuelana, porque o Rumbo Liberdade faz parte dessa resistência, tá? Essa é a nossa postura política. O rol nosso é a função política. Então, na Venezuela, fazer a oposição é perigoso, fazer verdadeira oposição. Por exemplo, aqui me acompanha a liderança do Rumbo Liberdade, Eduardo Bittar. Eduardo Bittar e eu fomos ameaçados por Maduro. Ele fala que a gente é terrorista e tem que ser apressada para interrogar e por que nós estamos sendo terroristas e tal, fascistas. Agora mesmo, Maduro e Henrique Capriles Radonsky, eles falam que o Rumbo Liberdade é uma secta. O Henrique Capriles, ele então não é considerado uma resistência? Não. Inclusive para que vocês sepam brasileiros, se vocês olham aí no seu Twitter, vocês vão ver que o Henrique Capriles é fã do Lula da Silva. Ele fala que o Lula é o melhor presidente que tinha o Brasil. E isso, para nós, isso não é uma posição. Eu acho que para vocês tampouco é uma posição, né? Então, por isso, a gente está lutando desse jeito. E para voltar a fazer política na Venezuela, é importante tirar o Maduro do poder, porque o normal em um sistema político livre é fazer política e as coisas malas são as corruptas. Mas na Venezuela o legal é ser corrupto e o criminoso é ser político. Por isso é preciso a liberdade. E por que vocês não se utilizam através das eleições para tirar o Maduro do poder na Venezuela? Porque as eleições são controladas pelo Maduro. Eu vou contar uma história que contei também para Luiz Felipe e para você, Eduardo. O ano passado, nas eleições da Constituinte, que é uma coisa ilegal que fez Maduro para ter todo o controle do Estado, a gente convocou para ser um boicote desse processo.
Por quê? Porque estamos cansados de sempre a mesma trampa, e a gente nunca ganha. Então, como esse sistema não sirve, vamos boicotar. E o povo venezuelano boicotou o processo. Prendeu fogo as maquininhas do Smartmatic. Fogo nas ruas. E as pessoas falaram: não queremos mais esse sistema. O que aconteceu? Que em todo o país não aconteceram as eleições, porque era uma protesta, uma greve importante. E o Maduro falou na noite que ele tinha 8 milhões de votos. Sabes o que fez o Smartmatic o dia seguinte? Fugiu da Venezuela. Fugiu porque o fraude era tão grande que elas não podiam esconder. Desde esse dia do ano passado, a abstenção na Venezuela é mais de 80%. Amanhã, domingo, vão acontecer umas eleições para prefeitos. E o Rumbo de Liberdade está falando: as pessoas patriotas da Venezuela, a verdadeira oposição, não vai votar. Eu acho que amanhã, a segunda-feira, vocês vão conhecer os resultados. Mais de 80% da população venezuelana não foi a votar. E essa é a luta que estamos guiando para frente lá. Para vocês terem noção, quando a gente foi junto na fronteira do Brasil com a Venezuela, a gente se deparou com uma tribo, o Aral, uma tribo indígena, que até mesmo os indígenas, você percebe que são pessoas mais humildes e mais simples, elas percebem isso. Teve o cacique lá que estava falando: olha, até eu que estou aqui no Brasil, sei lá desde quando, foram checar lá e falaram que eu votei na Venezuela. Eu falei: mas como é que eu vou votar lá se eu estou aqui? Então, assim, a fraude, ela é tão descarada, não tem qualquer tipo de transparência, que a OEA também interpreta como sendo eleições não livres essas que estão ocorrendo na Venezuela. E ainda assim, a quantidade foi absurda de abstenções. Seguindo nessa mesma pegada com relação à internet, falar aqui agora um pouquinho com a nossa Alteza, Príncipe, que assim como eu, carrega um sobrenome e é indissociável. A gente sabe que isso tem os fatos positivos e os fatos negativos que carregam isso tudo. Mas, Príncipe, se assim permite chamar, tranquilo, né? A gente viu em 2016, e até antes, né, em 2015, na verdade, todo o movimento que foi do impeachment da Dilma Rousseff. E depois até agora, com as eleições de 2018, eu acho que deu para todo mundo perceber como é que o brasileiro está seguindo mais a eleição. Como é que as pessoas estão percebendo mais, estão acompanhando mais o nosso cenário político. Eu acho que a gente passou por um momento de amadurecimento político, vamos assim dizer. Só que isso daí gerou uma reação. Vira e mexe, a gente escuta alguém falando em democratização da imprensa ou regulamentação da internet. Eu queria perguntar ao senhor se você vê vantagens democráticas com uma regulação da internet, ou se esse tema ele é temerário. Pode usar. Deixa eu pegar outro microfone aqui. Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Olha, só para retomar aí o tema do impeachment, de fato o paralelo que se faz com o Brasil após o impeachment tem a ver com o meu discurso introdutório. Você está vendo aqui a real democracia surgindo no Brasil, que na minha visão de cientista político ainda não havia se manifestado com tanta amplitude e profundidade. E então, nesse contexto que de fato temos aqui um ativismo político, as famílias estão revoltadas com o sistema, a periferia está revoltada contra o centro, existe uma crise de representatividade. O governo central, esse está se defendendo. Qual é a melhor maneira de se defender contra esse legítimo clamor local por representatividade? Com mais regulamentação contrária a esse apelo. Então, o único canal que não tinha sido regulamentado até agora, exatamente porque a sociedade não estava usando, era exatamente a internet. Então ali havia desregulamentação e a natureza, não é só a natureza nossa como indivíduo, mas também de todo
representante político é de regulamentar um comportamento que é comum. Então agora temos um comportamento comum, estamos todos indo para a internet. Vamos regulamentar isso, vamos criar limites, criar freios, e algumas coisas são detrimentais aí à nossa liberdade. Neste caso, completamente contrário a qualquer tipo de regulamentação, e vemos que existem vários níveis aí onde essa regulamentação pode acontecer. Temos as fachadas, as portas de entrada da comunicação, que são os canais de mídia social, um Facebook, um Twitter. Temos várias outras opções aí, não temos ditadura, ou não temos monopólio desses canais. Então há uma certa tranquilidade com relação a isso, mesmo que o Facebook adote aí uma certa censura. Isso é prerrogativa da empresa Facebook. Há outras opções. Enquanto houver outras opções, não há necessidade de regulamentar absolutamente nada com relação a essas opções que existem. Agora, o que está por trás, as redes, essas sim são importantes. E é exatamente aí onde há regulamentação, como foi mencionado aqui pelo meu colega de Cuba, e também como é o fato na China, como é o fato na Coreia do Norte. É muito fácil você bloquear IPs internacionais. É muito fácil você bloquear IPs seletivos, né? Da onde vem informação, de canais de informação. Então, isso tem a ver com estrutura de rede. É exatamente aí onde estão querendo fazer regulamentação. Então, completamente contrário, isso afeta um direito individual fundamental que todos nós deveríamos defender, que é liberdade de expressão. Então, acho que a gente vai ter que bloquear isso com muito rigor aí quando for a nossa vez lá no Congresso. Eduardo, obrigado. Perfeito. Como deu para perceber aqui, essa liberdade presente na internet, ela é um tema central, e que, se não fosse a internet, realmente acho que não teria ocorrido uma mudança tão drástica de poder como ocorreu agora nessas últimas eleições no Brasil. Acho que a eleição de Jair Bolsonaro e a toda a bancada do PSL de 52 parlamentares, a esmagadoríssima maioria com pouquíssimos recursos, é um exemplo notório disso. Mas, professor Olavo, satisfação, a gente volta a falar com o senhor aí. Se puder, por favor, projetar a imagem do professor Olavo na tela novamente. Professor, em 1989, me escuta bem? Em 1989, professor, ocorreu a derrubada do Muro de Berlim. E muitas pessoas acreditavam que estava superada a questão da Guerra Fria, e o comunismo não representava mais perigo nenhum para o mundo. No entanto, em 1990, foi organizado o primeiro encontro do Foro de São Paulo, com a participação de Lula, Fidel Castro, as Farc e outros atores políticos dos mais nojentos possíveis. Então, professor, a pergunta que eu faço, na verdade, é deixar um espaço aberto. O senhor acredita que depois do impeachment da Dilma, e agora com esse surgimento à direita de líderes como Jair Bolsonaro, Pinheira, Ivan Duque, Mário Abdo Benítez e tantos outros aqui, o Macri, né, pela América do Sul, o senhor acredita que está sepultado o socialismo? Ou o socialismo ele é capaz de se reinventar a ponto de daqui a pouco tentar tomar o poder novamente? Só um instantinho, está faltando só o som do professor Olavo, tem como colocar? Deixa eu ver se aqui na tela, se eu cliquei em alguma coisa. Não, aqui na tela tá ok. Faz um teste, professor, fala. Não saiu. E agora, está ouvindo? Agora foi, agora está. Perfeito. Por favor, o socialismo, então, está sepultado, professor? Ou ele é capaz de se reinventar? Bom, o socialismo está se reinventando desde que ele existe. Em geral, as pessoas não acompanham a história disso, mas veja, ainda em 1989, eu dei, no Rio de Janeiro, um curso com o seguinte título: História das Estratégias Comunistas. E havia umas 12 na sequência. E depois disso a coisa ainda mudou. Nas últimas décadas mudou novamente. Então é preciso o pessoal se manter atualizado com isso. Não podemos esquecer que em 2000 o filósofo francês Jean-François Revel publicou o livro La Grande Parade, que foi publicado no Brasil com o título La Grande Parade,
ao qual ele fazia essa pergunta: como é possível que 10 anos após a queda do regime soviético, a esquerda, em vez de definhar, tenha crescido? E a resposta, que não só ele chegou, mas eu também, antes já tinha dito isso, o erro diagnóstico vem da famosa doutrina Morgenthau, que orientou as relações internacionais dos Estados Unidos durante anos, e que entendia que o agente principal da política são os estados. Isso é uma balela, né? Os agentes principais são os movimentos e grupos políticos, não os estados, não as nações, nem sequer os partidos. A ação humana é o privilégio do ser humano, onde você reúne pessoas para uma ação organizada, ali está o agente. Tá certo? Veja, guiados pela doutrina tal, ou desorientados pela doutrina Morgenthau, os americanos só entendiam o comunismo como um braço da União Soviética. Mas nunca o movimento comunista existiu 70 anos antes da União Soviética e sobreviveu a ela. Então, os estados que o movimento comunista domina não são o centro da ação, eles são instrumentos da ação. Isso nunca pode ser esquecido. O movimento comunista é um negócio que está espalhado no mundo inteiro, ele tem envergadura mundial e não está vinculado, não está, vamos dizer, limitado a nenhum país. Por isso ele sobreviveu. E pode sobreviver ainda. Qual é o modo de evitar que isso aconteça? Qual é o modo de evitar que isso aconteça? É fazer o que o regime militar não fez. O regime militar combateu as guerrilhas, mas nada fez no campo cultural. Perguntar se me mostra um filminho anticomunista que o governo militar tenha feito. Não fez. Me mostre uma cartilha anticomunista que ele tenha distribuído. Não fez absolutamente nada, porque estava iludido pela ideia de que o perigo estava na luta armada e que a esquerda pacífica era pacífica. Ora, a luta armada foi apenas um boi de piranha. A esquerda, todo mundo sabia que os guerrilheiros iam morrer e que eles eram o boi de piranha para oferecer para o governo, enquanto o resto da boiada atravessava entre as universidades, na mídia, no movimento editorial e tudo mais. Era o sistema gramsciano, já estava sendo aplicado durante a guerrilha. Todo mundo sabia que os guerrilheiros iam ser sacrificados e foram. Todo mundo sabia disso, só o governo militar não sabia. Porque não estudam, tem preconceito contra o conhecimento, gostam de diplomas, honrarias e cargos, mas sentar a bunda na cadeira e estudar, não querem. Isso é um problema brasileiro profundo. O ódio ao conhecimento, desprezo ao conhecimento e amor aos seus símbolos exteriores. Nós temos que acabar com isso, temos que começar a levar o problema a sério. Perfeito, um pouquinho também da... Aplausos para o professor Olavo, por favor, também. É que nessa estratégia das tesouras, os militares só se preocuparam com um lado da tesoura. O lado da guerrilha, o lado armado do terrorismo. E o outro lado continuou solto, né? É mais ou menos igual a Itália após a Segunda Guerra, vivia nos anos 70, o seu melhor momento econômico, mas também foi o momento em que o terrorismo mais cresceu, foi mais sanguinário lá na Itália. Chegaram a sequestrar o ex-primeiro-ministro, né, Aldo Moro, e depois de, acho que 80 dias mais ou menos, executaram ele em cativeiro. E aí você pergunta, poxa, mas na Itália o pessoal estava tirando férias, estava conseguindo comprar os seus bens materiais. No entanto, isso aí é resultado do gramscismo, essa maneira de você entorpecer, principalmente através de universidades e escolas, as mentes das pessoas. E para combater isso, o professor Olavo aqui ressaltou que a gente tem que estar nessa batalha cultural. É por isso que nós estamos aqui hoje organizando aqui essa cúpula conservadora das Américas. Retornando da Colômbia, a Colômbia está sofrendo a mesma coisa lá com as universidades. Estados Unidos, todo mundo está vendo. Então vamos nós aqui também nos organizarmos para combater de maneira igual esse mal que eles fazem por aí afora. Professor, já chamo o senhor de volta, tá ok? Vou fazer mais a última rodada aqui de perguntas e chamo o senhor na sequência no final para as considerações finais. Meus caros, na última passagem aqui agora, eu vou começar do Roderick para cá, fazendo uma última pergunta e um pouquinho também das suas considerações finais. Quer fazer daqui? Ah, não, tá aqui, o microfone está aqui. Tranquilo.
Estou um pouco nervoso falando. Roderick, ali na Venezuela, a gente sabe que ocorreram muitas mudanças com o chavismo, né? E depois, quando Maduro assumiu o poder. E, com certeza, uma boa parte delas é de cunho cultural. Existe hoje na Venezuela, em função desse socialismo do século XXI, implementado por Chávez e com a continuidade de Maduro, existe alguma raiz cultural, vamos dizer assim, a corrupção, ela foi culturalmente e propositalmente imposta na Venezuela. Como é que ela serve ao governo? Para ser um pouco mais direto, explica para nós aqui como é que funciona aquela tal da tarjeta de la pátria. Ok. A cultura de esquerda na Venezuela vem muito perto da Revolução Russa. Essa geração de jovens do 1920 foram influídos pela essa revolução. Em princípio, nesse momento na Venezuela existia uma ditadura que proibiu o comunismo nesse momento. Mas esses jovens se converteram em lideranças políticas depois. Eles lutaram por 20, 25 anos mais contra esse sistema ditatorial. Em esse momento também pode falar que é de direita, por outras coisas. Mas se instaurou a democracia na Venezuela, tá? Com a social-democracia. E mudou a cultura venezuelana para outros princípios. No primeiro momento foram governos muito bons, porque fizeram a Venezuela que vocês conheciam, que era uma Venezuela rica, uma Venezuela próspera, uma Venezuela livre, segura. Mas eu acho que essas elites que instauraram a democracia e converteram o meu país em um dos países mais prósperos da região para esse momento, não educaram novas elites. Não educaram novos jovens, novas lideranças para continuar os sucessos do começo da democracia, tá? É por isso que, na medida que os anos foram passando, as décadas dos 70 e dos 90, o sistema colapsou. Por quê? Porque não havia ideias inovadoras. E as lideranças políticas, o que queriam era pegar o dinheiro, porque como havia muito dinheiro, era fácil para eles pegar e fazer-se milionários, ser ricos. Então começaram a fazer mais mecanismos de corrupção para fazer mais possibilidades de ter clientelismo político e assim comprar partidos, repartir os ministérios entre os partidos políticos, etc. E eles preocuparam mais por isso que pela economia. E por isso Venezuela começou a deixar de ser um país próspero. É por isso que Chávez falava que ela era a esperança de um novo sistema. Mas foi pior. Foi pior porque ela incrementou a corrupção e o clientelismo político. E hoje temos os casos de corrupção mais escandalosos do mundo. Mas isso é para manter uma elite política. Por isso é que Maduro é ainda presidente, porque tem um grupo de pessoas que não precisam de que Maduro seja tirado do poder. Por quê? Porque perdem os privilégios. Mas como eles fazem para manter escravizada a população? Então eles destruem a economia, fecham a possibilidade, as liberdades das pessoas de poder ter um trabalho, de poder fazer riqueza. Então eles fazem um mecanismo como na Cuba existe, um mecanismo para dotar a eles de uma ração de comida, de alimento mensal. Então com essa bolsa de comida que eles dão para as pessoas, faz corrupção, faz clientelismo político. Eles prometem que vai dar comida, mais comidas que a vez passada, mas não dão, esperando deles obediência e esclavitud, e que não protestam, não faz greves em contra deles. Roderick, então quem faz greve ou quem faz protesto
não recebe comida através da tarjeta de la Pátria. É assim, esse mecanismo começou na Cuba, mas agora usam tecnologia e tecnologia biométrica, inclusive, com suas huellas digitais, os olhos, para saber quem é você, essa pessoa que está no cadastro, mas também eles necessitam saber quais são os seus familiares e como politicamente eles também votam, porque se você, por exemplo, eu sou chavista, mas minha namorada não é chavista, então eles não dão comida para mim porque ela é oposição, ela é fascista, né? Por que vamos dar comida para eles se eles são fascistas, né? Então, a esclavitud, o clientelismo político tem o objetivo de manter no poder esse sistema, mas culturalmente existe uma reação da população contra isso. Se está gestando uma identidade anticomunista muito forte, que está dando possibilidades de que movimentos de direita existam logo de 60 anos na Venezuela. Perfeito, Roderick. Obrigado pelas suas considerações. Obrigado a vocês. Pedir a sua ajuda novamente para traduzir um pouquinho do que eu vou falar para o Orlando Gutierrez. Claro que sim. Orlando, recentemente nós vimos que ocorreu uma troca de poder na presidência de Cuba, né? Dentro o chefe de Estado, que é o chefe de governo de lá, saiu Raul Castro e entrou uma outra pessoa. O que mudou com esse câmbio? O que aconteceu lá? Os Castros, eles perderam poder? Isso aproxima Cuba de uma democracia ou é só algo mais teatral, vamos dizer assim? E também com o tempo para as suas considerações finais, se desejar falar sobre algum outro assunto ou alguma última observação. Isso significa que está transitando Cuba hacia una democracia o solamente algo teatral. Y también luego de tu respuesta puedes dar las últimas consideraciones. Completamente teatral. En Cuba no ha tomado lugar ningún cambio de sustancia. El organismo rector de la sociedad cubana es el Partido Comunista de Cuba. El primer secretario general del partido sigue siendo Raúl Castro. De hecho, él controla el país. Además, existe un Consejo de la Defensa compuesto por los principales jefes militares que controlan, de hecho, la vida del país. Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, nombrado por Raúl Castro, en unas elecciones en que hay un candidato para cada puesto. Y la gente, lo único que pueden hacer es votar por ese candidato. Así que en Cuba no hay ninguna democracia. Además, no existe el Estado de Derecho. El Poder Judicial está subordinado al poder del Estado y los jueces son nombrados por el Estado. Entonces no hay ningún tipo de defensa legal del ciudadano ante el Estado. Quiero también decir lo siguiente, y es importante que tengamos conciencia de esto. Venezuela es un país ocupado por el castrocomunismo. A todos los niveles, los agentes de inteligencia del régimen comunista de Cuba controlan al Estado venezolano y a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Están presentes en todos los estamentos. Y eso es importante porque este régimen que existe en Venezuela no solamente es un régimen ilegítimo y tiránico, es un gobierno de ocupación y hay que llamarlo por su nombre. Yo creo que lo que quiero aportar como una última consideración es, por mucho tiempo, políticos corruptos, como describió Roderick, que estaban de alguna manera asociados con el régimen comunista de Cuba, ignoraron la realidad de Cuba. El resultado es lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua y en muchos otros países. Si queremos un verdadero amanecer de libertad en América Latina, no se puede seguir ignorando a Cuba y hay que ayudar decisivamente como latinoamericanos a ese pueblo cubano para que recupere su libertad. Gracias, Eduardo. Muito obrigado, Orlando.
Então, deu para perceber que o Fidel Castro morreu, Raul Castro assumiu, passou o poder, mas que isso não implicou em nenhuma mudança verdadeira lá em Cuba, né? É uma pena, a gente vai seguir lutando de todas as maneiras possíveis para mudar aquele regime que também causa os seus prejuízos à humanidade, pode ter certeza disso. Prezado príncipe, a gente vê no Brasil o movimento monarquista crescendo muito. Diversas vezes, na caminhada eleitoral principalmente, eu via o pessoal até com uma bandeira, né? Fazendo menção à monarquia e etc. E muitos deles falando que em 1889 ocorreu um golpe. 1888 acabou a escravidão no Brasil. No ano seguinte, o Brasil se tornou uma república. A pergunta que eu faço é: como é que ocorreu essa sucessão para a nossa república? E por que eles falam que ocorreu um golpe naquele momento? Porque a gente tem que saber a nossa história se nós quisermos entender melhor a nossa própria cultura. Perfeito, obrigado. Olha, é um momento infeliz da nossa história, porque eu sempre pondero isso do ponto de vista cientista político. Claro que, como parte da família, eu tenho uma narrativa mais monarquista do que não, mas eu tento me controlar. Aqui é um espaço democrático, pode ficar à vontade. Não, exato. Então desse controle vem uma certa... até alguns monarquistas acham que eu sou republicano, mas não é o caso. Porque eu tento ponderar o outro lado. Porque, de fato, teve movimentos republicanos que tinham muita virtude. Eles estavam saindo de monarquias absolutistas, monarquias tirânicas, monarquias que não representavam os cidadãos. Não foi esse o caso do Brasil. O Brasil nasce com uma Constituição liberal, ele nasce com uma família involucrada no ativismo em prol da cidadania brasileira. Então, quando houve o golpe republicano, todas essas liberdades individuais, tudo isso, essas conquistas de cidadania foram perdidas. Independência de poderes, foi perdido também a independência do judiciário. Obrigado, Carla Zambelli, apresentando aqui a bandeira do Brasil. Está ali a bandeira lá. Essa é uma bandeira do Brasil. Acho que alguns países têm a felicidade de ter várias bandeiras representando a sua nacionalidade. Então, nessa transição foi isso que aconteceu. Houve estados de sítio, houve mortes, houve 4.000 mortes exatamente nessa transição, apesar dos próprios monarquistas dizerem: não, foi uma transição tranquila, Pedro II abriu mão do poder. Sim, Pedro II abriu mão do poder, mas a guerra civil que aconteceu logo em seguida foi uma guerra sangrenta. 4.000 pessoas, quando a população era menos de 10 milhões de pessoas, é muita gente morrendo. Então, houve aí uma guerra civil, instabilidade política, instabilidade econômica, inflação, quebra completa do Brasil. Geopoliticamente, nós perdemos décadas, perdemos a nossa marinha mercante, perdemos nossa proteção de soberania. Os ingleses começaram a tomar conta, veio a dívida externa, também em função dos ingleses interferindo. Então, expôs o Brasil ao que nós temos hoje, né? Uma sequência de governos com grupos de interesse dominando todo o ecossistema político e também grupos externos. Então, essa que é a realidade que a República trouxe para o Brasil. Então, independente desta narrativa histórica, que é precisa, é a real história do Brasil, eu pondero que o movimento monarquista que nós vemos hoje é um movimento social de resgate de cidadania. Nós tivemos aí um momento fundamental, foi um primeiro passo na criação do cidadão brasileiro, na criação daquele cidadão livre, daquela visão de José Bonifácio, daquela Atenas que eu fiz referência no começo do meu discurso, aquele ateniense que, através do livre comércio, através da academia, da ciência, da tecnologia, aquele brasileiro agindo livremente, ele consegue influenciar uma região muito maior do que a si próprio. Essa que era a visão de José Bonifácio, essa que era a visão até de integração que ele tinha da região. A libertação de cada um desses países, incluso do Brasil,
começa com resgate de cidadania, e aquele foi o primeiro passo de existir um cidadão brasileiro. E aí fica aqui minhas considerações finais. Eu acho que na questão monárquica, sim, ela pontualmente, ele é um resgate de cidadania, faz parte da nossa história. Eu vejo não só monarquistas, mas eu vejo republicanos também reconhecendo que de fato ali, esse período foi fundamental no nosso país. Isso já é muito bom, não quer dizer que vai se tornar um militante pela monarquia, nada disso, mas ele vai se tornar um militante pelo Brasil. Ele vai se tornar um militante pela cidadania, aquela história nossa que é muito positiva. E é exatamente isso que os marxistas destruíram todo ao longo desse tempo. Então, você lutar para o reconhecimento histórico, ou ao menos essa reconciliação histórica, ela faz parte de você. Isso é uma luta pró a sua cidadania, e é disso que vai vir o nosso resgate, a nossa liberdade. E cabe aqui a nossa missão como brasileiro, de pontuar isso, e refletir isso no nosso governo, no nosso Estado, tirar esse poder central, trazer esse poder da cidadania mais próximo aos municípios. E se essa missão, a gente concluir essa missão, Eduardo, lá no plenário, desarticulando o poder central presidencialista que existe hoje, é um ícone para toda a região, e que toda a região se liberte em moldes similares. E é exatamente isso que a gente pontua aqui nesse fórum. Não é necessidade de criar aqui um Foro de São Paulo para controlar e dominar a região, não é isso. É para você ter um fórum de resgate de cidadania e de libertação, e que cada país, sim, cada país tem orgulho de sua cidadania, de sua história, porque todos esses países, que eu também visitei alguns aqui na região, tem uma história muito interessante, muito bonita a contar, e que ela seja contada em plenitude, de uma maneira positiva, porque eles existem. Se fosse história de fracasso, eles não existiriam. Então fica aqui o meu comunicado, minhas considerações finais. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo esclarecimento, Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Pedir, por favor, para projetar novamente a imagem do professor Olavo no telão. Me escuta bem, professor? Nos escuta? Você me ouve? Ouço. Perfeito. Professor, a gente está aqui na última pergunta da nossa rodada, né, junto com as considerações finais. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor que visa a efetividade. Muitas das vezes a gente enxerga a democracia asfaltando o sistema, asfaltando o caminho para desaguar numa ditadura. Como é que a gente combate isso? Como é que a gente discute com um esquerdista? Como é que deve ser a nossa postura diante de um debate, já que a gente consegue perceber que há uma disparidade de armas, né? Onde eles nos acusam de nazistas, fascistas, sexistas, misóginos, xenófobos, e por outro lado ainda vejo algumas pessoas tentando debater de maneira ética, de maneira inocente às vezes, com essas pessoas. Bom, nós não podemos esquecer o seguinte: pesquisa atrás de pesquisa demonstrou que o povo brasileiro é acentuadamente conservador e cristão, algo entre 60% e 70%. Então, num país acentuadamente conservador e cristão, há um partido conservador cristão, não há um jornal diário conservador cristão, não há uma revista semanal conservador cristã, não há um canal de televisão conservador cristão, não há uma universidade conservador cristã. Então chamar isso de democracia, evidentemente, uma farsa. E é o seguinte: aqueles 20% que constituem a esquerda, eles se fecharam numa bolha, eles acreditam que essa bolha é o... Isso foi reconhecido outro dia pelo Pedro Gabriel. Nós nos fechamos numa bolha e não enxergávamos o país que existia em torno de nós. Eles não enxergavam o país porque eles não deixavam o país falar. Eles esconderam o país. Muito bem, nós temos que quebrar isso aí. Então, quebrar em duas etapas. Tem que distinguir o que é hegemonia intelectual e o que é hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é o seguinte: aquele grupo que tem controle da totalidade de ideias em circulação. Só as ideias deles que valem, e até eles impõem linguagem dos outros. Hegemonia cultural é o domínio dos meios materiais de difusão da cultura, meios materiais de difusão da hegemonia intelectual. A hegemonia intelectual foi quebrada. Quebrou. Eu sozinho. Ninguém me ajudou nisso. Quando os outros entraram, foi já pelo ano 2000, muito tempo depois do início coletivo, da nova era da Revolução Cultural, etc.
Então, eu abri as portas para novas ideias aparecerem. A hegemonia intelectual está quebrada. E a hegemonia cultural está. A esquerda ainda domina toda a mídia, todas as universidades, o show business, etc. Em grande parte do movimento cultural. Então é o seguinte, nós conquistamos o poder público antes de ter a hegemonia cultural. Isso é uma situação perigosíssima. Porque, olha, lançar a candidatura Bolsonaro, eu sempre gostei muito do Bolsonaro. Eu digo, bom, então jogaram o Bolsonaro lá para o pessoal matá-lo. Por quê? Ele está isolado, né, em Brasília, e a mídia inteira e todas as classes falantes, todo mundo jogando pedra nele. Fomos capazes de conquistar a presidência, mas não fomos capazes de conquistar uma redação de jornal, uma redação de revista semanal, uma universidade, nem nada. É que nós pusemos o carro dele dos bois. Nós mandamos o carro sair correndo para buscar os bois. Nós temos que corrigir isso urgentemente. Prioridade agora é mídia e universidades. Derrubar essa hegemonia de qualquer maneira. E não será com discussão, nem será com lei. Isso aí tem que mobilizar militância para a luta cultural direta, através do quê? Da desmobilização dos parlamentares e da investigação dos crimes que estão envolvidos. Olha, 80% desses líderes intelectuais estão envolvidos em crimes, estão envolvidos no Foro de São Paulo, estão envolvidos com narcotráfico, estão envolvidos com desvio de dinheiro público. Temos que começar por atacar por aí, descobrir todos os crimes, revelá-los e puni-los. A coisa é a coisa mais urgente no Brasil. Senão, esta mídia vai destruir o governo que o povo escolheu. Perfeito, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Isso foi me lembrando, né, uma iniciativa do deputado Marco Feliciano de instaurar a CPI da Uni, que é feita para investigar toda a movimentação financeira da Uni, né, porque tem alguns direitos que para você ter, você tem que se filiar à Uni, paga aquela carteirinha, e foi utilizada uma quantia muito grande, logo por coincidência, no mês do impeachment, que foi feito o quê? Para levar manifestantes até Brasília, utilizando o dinheiro dos estudantes. Só para dar um dos exemplos. E outra maneira que a gente tem de entrar dentro das universidades é como o Josias Teófilo fez através do filme Jardim das Aflições. Começar a exibir esses filmes dentro das universidades. Tem muita resistência, eles não admitem de maneira nenhuma, né, que outra pessoa que não seja de esquerda que entre nas universidades, mas aos poucos a gente tem que colocar isso daí adiante. Fácil não é, mas é necessário até para dar sustentabilidade, como o professor Olavo falou, a um presidente que não seja de esquerdas. Professor Olavo, Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Orlando Gutierrez, Roderico Navarro, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai dar um break agora de 10 minutos e retorna com a próxima mesa. Muito obrigado.